Olha, pessoal, é muito triste dizer isso, mas a grande maioria, a quase totalidade das famílias de classe média estão fadadas a continuar na classe média ou às vezes até cair para a classe baixa. E o mais triste disso é saber que uma boa parte das famílias de classe média teria totais condições de ascender para uma classe alta, se tornarem ricos de verdade, mas isso não acontece em razão de alguns fatores, principalmente por conta de 5 erros que eu vou mostrar aqui quais são nesse vídeo. Então, se você é da classe média, assista esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, quem é considerado classe média no Brasil? De acordo com o IBGE, as famílias de classe média são aquelas que têm uma renda domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, de R$ 1.926, ou seja, 2.000 até 8.300 por mês. Então, arredondando os números, de 2.000 a 8.000 reais. Se é uma pessoa que mora sozinha e ela tem essa renda de 2 a 8.000 reais, é considerada classe média pelo IBGE. Se é uma família de 2 pessoas, é só multiplicar esses números por 2, vai ser de 4 a 16.000 reais. Se for 3 pessoas, multiplica por 3 e assim por diante. Vamos então aos 5 erros. O primeiro erro que prejudica muito a classe média é não saber o básico de finanças pessoais. E não dá para culpar ninguém por isso, porque a gente não aprende isso na escola e, na grande maioria das vezes, a gente não aprende também com a família. Na escola, a gente tem lá um monte de aula de química, física, tabela periódica, trigonometria, as mitocôndrias lá da biologia, enfim, um monte de coisa que não tem utilidade nenhuma, só vai ter utilidade para quem seguir aquela carreira específica. E coisas importantes que seriam a educação financeira, aprender o básico sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre relações interpessoais, essas coisas que iam nos ajudar muito mais nas nossas vidas, a gente não tem aula nenhuma. Então esse é um erro do nosso sistema educacional. E em relação às famílias, a gente tem que considerar que uma boa parte das famílias brasileiras estão endividadas. Em dezembro de 2024, 76% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida e, obviamente, muitas dessas famílias são da classe média. Então imagina, você que cresce numa família de classe média, endividada, em que o dinheiro é sempre apertado, sempre tem dívida para pagar, tem o financiamento da casa, do carro, tem o rotativo do cartão, os pais sempre apertados, sempre se matando de trabalhar para conseguir pagar as coisas todas, para fechar as contas. Você cresce nessa realidade e você não aprende uma outra forma de lidar com isso na escola, porque não tem as aulas sobre esses assuntos, então você acha que isso é o normal, que isso é o padrão da vida e, consequentemente, quando você tiver a sua própria vida, sair da casa dos pais, começar a trabalhar, você vai continuar fazendo isso, vai continuar replicando esses comportamentos e vai passar isso para os seus filhos e, enfim, é algo que nunca vai acabar. E o que a classe média não sabe é que só existe uma única forma de se enriquecer. A liberdade financeira, o enriquecimento, está fundado em 3 pilares. Nenhum deles pode faltar. O primeiro é ganhar mais dinheiro. Você precisa aumentar as suas fontes de renda, a renda do seu trabalho, abrir um negócio próprio, empreender, enfim, arrumar alguma forma de aumentar a sua renda. O segundo pilar é poupar uma parte da sua renda, o máximo que você puder. Se você consegue aumentar a sua renda, vai se tornar mais fácil poupar, porque você não vai precisar sacrificar tanto o seu estilo de vida atual se você mantiver mais ou menos o seu padrão de vida. Então você aumenta a sua renda, mantém o seu padrão de vida e vai conseguir poupar mais dinheiro. E o terceiro pilar é investir bem esse dinheiro que você poupa. Não adianta nada você fazer todo esse sacrifício, ganhar mais, poupar um percentual maior da sua renda e deixar esse dinheiro na poupança, que é um investimento que no longo prazo perde para a inflação, ou seja, o seu dinheiro não trabalha por você na poupança. Então você precisa fazer essas 3 coisas se quiser enriquecer de verdade. E sempre falta algum desses pilares, ou 2 ou os 3 pilares,
para as famílias de classe média. Então tem famílias que têm uma renda muito boa, têm bons salários, mas não poupam nada e, consequentemente, não investem. Tem famílias que têm bons salários, até poupam alguma coisa, mas investem na poupança. Tem famílias que não têm um bom salário, até conseguem poupar alguma coisinha e investir, mas como a renda é muito baixa, isso não vai ajudar muito no caminho da liberdade financeira. Então, se faltar um desses pilares, o projeto de enriquecimento vai ficar prejudicado. E antes de a gente continuar, já deixa um comentário aqui no vídeo. Você teve algum tipo de educação financeira, aprendeu investimentos na sua escola ou aprendeu com a sua família, ou você nunca aprendeu esse básico das finanças pessoais? Comenta aqui que eu quero saber como que tá a situação aí de vocês, meus seguidores. Vamos para o erro número 2 das famílias de classe média, que é viver acima das suas possibilidades. A grande maioria das famílias de classe média vivem acima das suas possibilidades, vivem gastando todo o seu salário, muitas vezes se endividando para comprar coisas que elas não precisariam comprar, às vezes carros caros, imóveis caros, viagens caras demais, enfim. E, consequentemente, vivem a vida toda naquela corrida dos ratos. Trabalham para pagar as contas, para pagar as dívidas, aí trabalha no outro mês para pagar a conta, pagar a dívida, e nunca sobra dinheiro para investir e a pessoa nunca vai alcançar a liberdade financeira. A única forma de se enriquecer é poupar uma parte da sua renda. Você tem que poupar no mínimo 10% da sua renda. O ideal é até mais, se você conseguir poupar 20, 30 é o ideal, mas 10% para começar é ok, é o mínimo para você ir se habituando. Só que para isso, para poupar uma parte da sua renda, você tem que viver um degrau abaixo das suas possibilidades. Não dá para querer ter tudo, ter do bom e do melhor, porque se você fizer isso, você nunca vai sair dessa corrida dos ratos. Como diz o velho ditado, o rico de mentira vira o pobre de verdade. Então a classe média, até pela nossa cultura, nossa história, criação, tem essa vontade de ser rico, de parecer rico, mas com isso acaba se endividando, não poupa, não investe e acaba virando um verdadeiro pobre. Agora vamos ao erro número 3, mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos, deixa o seu curtir e me segue também no Instagram, @Fonte da Fortuna. Qual que é o terceiro grande erro da classe média? A classe média não sabe comprar carro. E como o carro é uma coisa muito cara, só para vocês terem ideia, hoje o carro zero mais barato do país, que é o Citroën C3, custa 70 mil reais. Uma família que tem uma renda mensal de 5 mil reais precisaria trabalhar 14 meses, mais de um ano, para comprar esse carro. É um bem de valor muito alto e por ser um bem de valor muito alto e as famílias não saberem como comprar esse bem da forma correta, as famílias de classe média acabam se enrolando demais com o carro. E isso por diversos motivos. O principal é comprar um carro caro demais, porque a família de classe média quer se mostrar rica, quer fingir que é rica. Então, em vez de comprar um carrinho mais simples, mais baratinho, um carro usado, um carro popular, muitas vezes a família vai lá e compra aquele carro de 150 mil, 200 mil reais. Eu tô cansado de ver garagens de casas ou de prédios em que o imóvel, por exemplo, custa 500, 600 mil reais e tem lá na garagem um carro de 150, 200 mil reais. Gente, isso não faz o menor sentido. Um carro que custa um terço, às vezes metade do valor do imóvel em que a pessoa mora, isso não tem sentido financeiro nenhum. E o pior é que junto com um carro de valor muito alto, vem também despesas de valor mais alto. O seguro é mais caro, a manutenção é mais caro, o IPVA é mais caro, tudo é mais caro num carro mais caro. Então a família já se endivida para comprar esse carro caro, faz um financiamento, fica lá anos pagando esse financiamento, aumenta os seus gastos fixos
mensais por conta desse carro caro, mal termina de pagar, aí já vende, compra um outro zero super caro e fica nessa a vida inteira. E outro erro comum, além de comprar um carro muito caro, é ficar trocando esse carro com frequência. O brasileiro tem a mania de trocar de carro, às vezes a cada 2, 3 anos, e isso não é necessário, a não ser que a pessoa use realmente muito o carro, se desgaste demais, use para trabalhar, faça longas viagens, mas na grande maioria das vezes a pessoa só troca por status mesmo. Só para vocês terem ideia, eu tenho um HB20, um carro popular, que esse ano completou 7 anos e eu vou continuar com ele mais um tempinho. Não quer dizer que em algum momento eu não vá comprar o carro mais caro, mas veja, eu já teria condições de ter um carro muito melhor, um carro até de luxo, se quisesse, sem prejudicar o meu orçamento, mas eu continuo com o meu carrinho que me atende super bem. Para que eu vou trocar, vou criar mais despesas se esse carro me atende? Vamos para o erro número 4, que é: as famílias de classe média não sabem comprar imóvel. Se o carro já é um item caro que prejudica muito a classe média, imagina só uma compra errada de um imóvel, que é um bem de valor muito mais alto do que um carro. E as famílias de classe média não sabem comprar imóvel. Primeiro porque querem comprar um imóvel de valor maior do que elas poderiam. Aquela velha história de querer dar um passo maior do que a perna, de não viver abaixo das suas possibilidades. Então, em vez de começar com um imóvel menor, num bairro que não é tão caro, a pessoa começa a sua vida profissional, já quer comprar um imóvel mais alto, já faz aquele financiamento de 35 anos, não amortiza o financiamento, que é outro erro. Não tem problema nenhum você financiar o imóvel. Imóvel é uma coisa muito cara, é interessante você ter o seu imóvel próprio, dependendo da fase da sua vida, é claro, e você provavelmente vai precisar financiar mesmo, é muito difícil conseguir juntar dinheiro para pagar à vista. Esse não é o problema é você financiar em 30, 35 anos e não amortizar esse financiamento. No final das contas, você vai ter pago 2, 3 imóveis por conta dos juros. Se você vai amortizando o financiamento, você se livra da dívida mais rápido e paga muito menos juros. E eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card. Então, só para dar um exemplo da minha vida, eu comecei a minha vida profissional já de uma forma muito positiva em termos de salário, passei num concurso público aos meus 23 anos, já comecei com uma renda legal. Mas vocês acham que eu já fui morar num apartamento grande, até mesmo teria condições de pagar um aluguel de um apartamento legal? Não, eu fui morar num flatzinho que era basicamente um quarto de hotel, era um quarto, sacada e banheiro. Morei lá durante 2 anos, então pagava um aluguel mais barato, porque era um lugar pequeno, e ia juntando dinheiro e investindo. Depois de um tempo, quando eu já estava numa outra situação um pouquinho melhor financeira, eu mudei para um apartamento de 40, 42 metros quadrados. Era um quarto e sala, cozinha, tudo dividido. Poderia já morar num de 80? Poderia, mas eu preferi morar no menor e ir economizando dinheiro. Aí depois eu comprei um apartamento de 74 metros quadrados, que hoje está alugado, me gerando renda passiva. Aí após um tempo mudaram as necessidades, eu já estava com uma renda muito maior, comecei a empreender, ganhar muito mais dinheiro. Aí eu mudei para um apartamento de 100 metros, que é esse que eu tô hoje, que eu alugo, pago aluguel aqui, e agora estou comprando um apartamento de 140 metros, um apartamento bem maior, um valor elevado, mas foi uma construção paulatina, um passo a passo. Eu só tô dando esse passo de ir agora para um apartamento muito grande, num bairro muito bom, porque eu já construí a minha liberdade financeira e quero inclusive imobilizar uma parte do meu patrimônio. Agora, se há 15 anos atrás eu quisesse ter dado um passo maior do que a perna, com certeza eu não teria conseguido construir a minha liberdade financeira. E o quinto erro da classe média é achar que vai se tornar rico sendo CLT ou servidor público. Algumas pessoas até podem enriquecer sendo CLT ou servidor público. Se você é empregado de uma empresa no alto escalão, um alto diretor, um alto executivo, um presidente da empresa, você vai ganhar muito dinheiro se for uma empresa de grande porte, é claro, e sabendo poupar e investir, dá sim para ficar rico. Se você for um servidor público de altíssimo escalão, um juiz, um promotor de justiça, cargos que ganham 70, 80 mil por mês, às vezes até mais do que isso, com os penduricalhos ali, auxílio
filhos que tem, você também, se souber poupar e investir, pode ficar rico. A grande maioria não fica, porque acaba gastando tudo, quer parecer rico e não investe nada e fica o resto da vida na classe média dependendo dessa renda. Mas veja, essas situações do CLT que ganha muito bem ou do servidor público que ganha muito bem são exceção. Isso é 1, 2% dos profissionais. A realidade do CLT normal, do servidor público normal, é ter um salário de 3, 4, 10, 15 mil. Isso em grandes cidades, infelizmente, não é muita coisa. E com o custo de vida aumentando cada vez mais, se você não tem uma renda tão alta, você não vai conseguir poupar muita coisa, não vai conseguir investir muita coisa e dificilmente vai sair da classe média. Então você precisa aumentar a sua renda, ou ser um profissional de ultra destaque da CLT ou do servidorismo público, ou então você ir pro empreendedorismo, abrir um negócio próprio para conseguir ganhar mais dinheiro. E eu sei disso porque eu fui servidor público durante 14 anos, não era de altíssimo escalão, eu trabalhava em tribunal, era analista de tribunal, tinha uma renda ali bruta de 20, 22 mil reais por mês, que é um ótimo salário, mas não ia enriquecer muito com esse salário, mesmo poupando e investindo uma parte dele. Eu só comecei a enriquecer de verdade, ganhar mais dinheiro, quando eu fui empreender, comecei o Fonte da Fortuna, fui para as mídias digitais, aí que realmente eu consegui ganhar dinheiro de verdade. Isso acelerou demais o meu processo de enriquecimento. E não me entenda mal, não tô te dizendo para você largar do dia para noite a sua CLT, o seu cargo público, nem acho que empreender seja para todo mundo. Você precisa gostar, você precisa ter paciência, você precisa ter muita força de vontade, organização. Eu sei que não é para todo mundo. Muita gente vai ficar feliz a vida toda na CLT, no serviço público. Tem muitos pontos positivos de ser CLT ou de ser servidor público, mas a grande verdade do mundo é: o dinheiro grande vem mesmo para quem se arrisca, para quem vai empreender e começa um negócio próprio. E muitas vezes você pode começar no seu tempo livre, sendo CLT ou servidor público, dá para fazer alguma coisa em paralelo. Eu mesmo, nos primeiros anos, durante muitos anos, fiz o Fonte da Fortuna em paralelo ao meu cargo público. Se você é da classe média e sente que precisa de ajuda nesse seu processo de enriquecimento, eu elaborei um curso já muito validado, já tem mais de 3 anos no mercado, já formou mais de 1.500 alunos, e nesse curso em que eu coloquei toda a minha experiência de vida, eu te ensino tudo o que você precisa saber para enriquecer de verdade e da forma mais rápida possível. Então veja só, temos o primeiro módulo, que é o módulo de mentalidade, para você mudar a sua forma de pensar o dinheiro. No segundo módulo é o de ganhar mais dinheiro, em que eu falo sobre empreendedorismo, renda extra. Esse é o primeiro pilar da liberdade financeira que eu expliquei para vocês, é ganhar mais dinheiro. Depois, no módulo 3, eu falo sobre poupar mais, como você organizar o seu orçamento, sair das dívidas. Esse é o segundo pilar da liberdade financeira. E depois nós vamos estudar os investimentos, investir melhor o seu dinheiro, que é o terceiro pilar da liberdade financeira. Então, no módulo 4, começando a investir. No módulo 5, todos os investimentos de renda fixa. Então tem CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Selic, IPCA prefixado, Renda Mais, Educa Mais, ETFs de renda fixa, Lig, debentures, fundos de renda fixa. No módulo 5, todos os investimentos de renda variável, ações, fundos imobiliários em detalhes, como escolher, como analisar, Fiagro, ETFs, BDRs, dólar, ouro, fundos de renda variável, declaração de imposto de renda. E a gente ainda tem um módulo bônus, que é o módulo 7, em que eu ensino previdência privada, criptomoedas e uma coisa muito importante que todo mundo deveria ter uma parte do seu patrimônio nisso, os investimentos no exterior em dólar nos Estados Unidos. É um curso completíssimo. Além disso, eu faço lives mensais para os alunos, então você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo nessas lives, e a gente ainda tem um suporte tirar dúvidas em que você pode mandar todas as dúvidas que você tiver para minha equipe de especialistas
que vão te esclarecer. A gente ainda está com desconto especial de carnaval, 10% de desconto, só colocar o cupom LIBERDADE10 no momento do checkout. Então clica no link da descrição, escaneia o QR Code, você vai ser direcionado para o site do curso, onde tem todas as informações, e lá você pode fazer a sua matrícula ou falar também com a minha equipe no WhatsApp para tirar as dúvidas que você tiver antes de se matricular. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Eu vou finalizar deixando aqui no card um outro vídeo, um dos vídeos mais especiais do canal, em que eu te dou 10 conselhos de vida para você poder enriquecer. Desejo muito sucesso para você, um grande abraço e até a próxima.